gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho e eu vou comentar sobre Brasil 2022, os bastidores do Penta. Em ritmo de Copa do Mundo, eu assisti a esse documentário e eu devo dizer a vocês que pra mim foi muito nostálgico. Pra quem viveu aquilo, pra quem lembra, né, dos jogos que eram super cedo, que a gente tinha que se adequar aos horários por ser na Coreia e no Japão. E também, agora se parar pra pensar, tem 20 anos, gente, essa história. 20 anos que a gente viu aquela galera super animada ser campeã. Então, assim, foi muito emocionante, é muito emocionante ainda ver aquelas cenas. Provavelmente pra quem gosta de documentários e tudo, assiste todos os documentários, pode ser que não ache que esse é o melhor documentário do universo. Mas pra quem já tava um tempo fora de assistir, eu já comentei com vocês até nas resenhas que eu falei sobre futebol, que teve uma época da minha vida, e 2002 engloba essa época, que eu assistia tudo sobre futebol, eu sabia tudo, sabia escalar a seleção, até dos outros países, enfim, eu vivia futebol praticamente fora do meu horário ali de trabalho e de estudo, todo o restinho do dia. Então rever esses caras, né, que estavam lá, que foram ganhadores e que a gente assistia muitas entrevistas e que acompanhava, e enfim, eu tinha card, eu tinha figurinha, eu tinha, enfim, várias, tudo que tinha camisa, a gente comprava a camisa dele, onde ele jogava. Então, principalmente pós, né, o Romário, que pra mim foi um grande ídolo, né, enquanto eu gostava muito de futebol, o Ronaldo apareceu então ali, que seria a dupla dele, depois não foi, acabou sendo com o Rivaldo. E nesse documentário da Netflix, a gente entende que tem a visão deles, do que eles viveram, do que foi aquilo ali. Pegam muito do trauma de 98. Ter o Ronaldo falando os dois Ronaldos, né? Tanto o Ronaldo Fenômeno quanto o Ronaldinho Gaúcho, eles dão depoimentos. Mas faltaram alguns depoimentos, tipo do Marcos, o goleiro Marcos. Então, assim, faltou. O próprio Scolari não tá ali. Ele tá em entrevistas, né, que ele deu na época, falando em momentos da câmera, filmando. Então, assim, essas partes, né, formam todo um quebra-cabeça pra gente entender o quão intenso é um treinamento, o quanto ele, por exemplo, que ele fala, eu prendi 60 dias eles sem sexo, e eles ficam comentando, não, isso foi difícil pra gente, não sei o que lá, foi muito louco a gente ficar... Então, a gente percebe ali o quanto foi toda uma entrega de um time para chegar até aquele título, que muitas vezes nem acreditavam que eles ganhariam. Eles ganhavam no campo, eles sabiam da magnitude e da beleza do futebol que eles jogavam ali dentro de campo. A seleção de 2002 foi uma seleção que chegou não muito acreditada que seria dona do título, apesar do Brasil ser sempre um dos favoritos. A gente percebe isso pela quantidade de fotógrafos, que hoje, por exemplo, no treino da seleção são muitos, em outras seleções não tem tantos, e conforme eles foram avançando naquele Mundial, foi aumentando o número de fotógrafos, isso faz com que a gente perceba o quanto o favoritismo vem chegando. Eu amei ver o Michael Owen e o David Beckham, porque também são dois ícones do futebol e que eu muito assisti e adorava os dois jogando, dando seus depoimentos. A gente tem um turco também falando sobre quando o Brasil jogou contra a Turquia. A gente tem diversos outros profissionais de outros países falando sobre o Brasil. E isso é muito interessante, a gente ver a visão que eles tiveram no dia do jogo, na visão que eles têm hoje em dia da potência que é o Brasil. Eu até ri do turco que ele fala, lá não quis aquele dia, porque a gente enfrentou o Brasil 2 vezes e tal, e não deu certo. Então essas cenas pra mim foram muitas das cenas boas que o documentário teve. Eu acho que os depoimentos do Roberto Carlos, a amizade dele com o Ronaldo, enfim, desde quando eles jogaram juntos fora e dividindo o quarto dentro, né, no âmbito ali da seleção. Eu acho que é um documentário que ele é muito bom, ele é muito interessante, ele passa rapidamente e ele te faz recordar, né, de quando, se você assistiu, de quando o Brasil foi campeão, coisa que as pessoas hoje de 18, 19 anos não viram. E eu me sinto muito privilegiada porque quando eu tinha 15, eu tinha 15, 94, o Brasil foi campeão do mundo e eu vi o Romário jogando, o Bebeto e aquela emoção toda do Pelé agarrado no Galvão gritando tetra. E dali em diante eu comecei a gostar de futebol. E eu acho que o ano que eu parei de gostar de futebol, por N motivos, foi 2002. Foi exatamente no final daquele ano que eu já parei de acompanhar. Então, ele fechou um ciclo pra mim, né? Do início de quando eu comecei a ser muito fã de futebol, a jogar futebol, até fechar um ciclo da minha vida. Então, esse documentário me trouxe, né, uma nostalgia muito grande. Eu acho que quem viveu aquilo vai gostar de assistir, vai gostar de lembrar e vai gostar de saber algumas coisas que não foram divulgadas na época, ou que não foram faladas, ou que, enfim, de repente quem acompanha há muito tempo
ou continua acompanhando, já viu tudo dali, é mais do mesmo. Mas as cenas, né, dos bastidores eu acredito que não, porque foi, como explicaram, foi solto pra esse documentário. As cenas gravadas lá dentro, dele jogando bingo, algumas coisas assim, não eram tão transparentes naquela época como estão sendo nesse documentário. Enfim, eu gostei muito, eu super recomendo. Eu vou dar nota de excelente, porque passou pra mim assim, 1 minuto. Eu vi aquela final, eu vi aquela emoção, eu vi os gols. Então, pra mim, quando o Ronaldo machucou o joelho, será que ele não vai jogar na outra? E aí ele jogou e ele explica que ele fez o gol de um jeito que não era pra forçar o joelho. Olha, realmente, pra mim, funcionou muito. Eu deixei essa dica pra vocês, se vocês ainda não assistiram. É isso. Hoje a gente tem jogo, tomara que a gente ganhe. Beijo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.